O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta da montanha do templo, ele disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará a seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, com alegria e com a graça de Deus, recebemos nesta noite santa expressivo número de jovens e adultos que, percorrendo o caminho da iniciação cristã como catecúmenos, hoje farão a inscrição do seu nome. O nome que recebemos é sacralizado no coração de Deus quando recebemos o santo batismo e a nossa confirmação. Por isso, queridos jovens, adultos, sejam muito bem-vindos entre nós. A beleza do Evangelho de hoje, que nos fala das tentações de Jesus no deserto, pode ser apreciada à luz da história da salvação. Há um projeto original de Deus, nosso Criador, para todo ser humano, alicerçado em palavras como justiça, solidariedade, plenitude e comunhão. No entanto, a fragilidade humana, refletida na forma como regimos o mundo, tornou-se evidente ao longo das civilizações, deixando marcas de injustiça na distribuição dos bens, de indiferença diante das necessidades, angústia existencial e divisões entre gênero, raça e nação. Na visão do apóstolo Paulo, Cristo encarnou para restaurar em nós a esperança de que a condição humana, o ser humano, pode dar certo. Em carne e osso, vivendo as dores e as alegrias humanas, sentindo o suor no rosto, o peso dos ombros, o cansaço das pernas e a fome do corpo, ele, Jesus, nos mostrou que
outro mundo é possível, com respostas diferentes àquelas que nos enfraquece e nos tenta. Em termos bíblicos, ele veio recapitular todas as coisas. Na teologia, recapitular significa recomeçar sempre, restaurar, corrigir o que se desviou. É nesse contexto que se insere o evangelho de hoje, que chamamos das tentações. O diálogo entre Jesus e o diabo, diabolos, o tentador, o divisor, revisita os desafios enfrentados pelo povo de Deus nos anos 40 da travessia pelo deserto. Aliás, Quaresma é por excelência a grande passagem pelo deserto. Mas agora em Jesus as respostas para essas tentações são diferentes. Vejamos. Quando o povo, faminto de pão no deserto, revoltou-se contra Deus e vacilou na fé, Jesus também faminto recusa transformar pedras em pães. Seu ensinamento é claro: a privação, o sofrimento, a dor, a necessidade não pode ser desculpas para renegarmos Deus ou buscarmos soluções fáceis, mágicas, duvidosas. Quando o povo sedento exigiu de Moisés no deserto um milagre, e o diabo tentou Jesus a lançar-se do alto do templo para forçar uma intervenção divina, ele nos recorda que não devemos ser imprudentes ou manipuladores com Deus, pois não somos nós que damos ordens a Ele. Quando o povo, impaciente, construiu e adorou um bezerro de ouro, e o diabo ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração, sua resposta é definitiva: somente Deus merece nossa adoração, mesmo que o mundo nos ofereça ídolos mais visíveis e tantas vezes mais sedutores. A catequese das tentações nos ensina que não devemos ceder nem às exigências imediatas do nosso corpo, os instintos, vontades e desejos, os impulsos, nem aos caprichos do ego humano. Cristo recapitula tudo em si para que o reino de Deus se cumpra e para que alcancemos a maturidade cristã. É chegado o momento de nos comportarmos como uma humanidade restaurada, formulando novas respostas para as velhas tentações. No Evangelho de hoje, aparecem 3 tentações claras: a tentação de ter, de possuir, de querer para si tudo que o dinheiro, que o status, que o poder pode alcançar. Para esta primeira tentação, o primeiro exercício espiritual da Quaresma é o antídoto. Quando queremos ter, o jejum nos ajuda a reconhecer a nossa miséria, nos abandonar nas mãos do Senhor e a nos privarmos de algo para um benefício maior. A segunda tentação feita a Jesus é a tentação do ser. Muitas vezes queremos ser aquilo que não somos, alcançar aquilo que não é para nós. Para esta tentação, este tempo da Quaresma nos apresenta o segundo exercício espiritual, a oração. A vida de oração nos ajuda a vencer em nós as seduções do nosso próprio ego, da nossa vaidade. A terceira tentação sofrida por nosso Senhor no Evangelho de hoje, a tentação do poder. E nós todos somos tocados por estas
3 tentações. Para esta tentação, sobretudo, o terceiro exercício espiritual da Quaresma é o antídoto, a esmola, a caridade. Ao invés de pensarmos em poder, em possuir, em governar, em mandar, em estar acima de tudo e de todos, a esmola, ou seja, a caridade, o amor, nos faz entender que nós não caminhamos sozinhos, que nós dependemos uns dos outros, que nós somos frágeis e pequenos e que somente com a graça de Deus é que podemos vencer. Aderir poderes e glória, curvar-se aos poderes deste mundo e colocar coisas, pessoas, no lugar que Deus deve ocupar a nossa vida, isto é uma contravenção para a nossa alma, para a nossa própria existência. Portanto, as tentações que nosso Senhor sofreu na sua humanidade e que também respondeu na força do Espírito Santo, todos nós podemos vencê-las em nossa vida com auxílio da graça de Deus. Amém.